Okay. Shanique, you let me know when we're ready. Will do. So sorry for the delay. Welcome, folks. We're just getting interpretation ready so that our interpreters can introduce themselves and make sure everybody can join on the correct channel. पनि इन्टरप्रेटरको सेटिङ मिलाउँदैछौँ तपाईं आउनुभएको छ भने sorry. Okay. Excellent. All right. I think thank you. Welcome, interpreters. We will let folks now we will let folks introduce themselves. Could the Brazilian Portuguese interpreter introduce themselves and let folks know how to join the channel? Sim, boa noite a todos. Aqui é o intérprete de português do Brasil. Para interpretação em português, por favor, vá à barra de controle horizontal na parte inferior da tela e clique onde está escrito Interpretation. Em seguida, você clica no idioma que deseja ouvir e aí você já deve estar acessando a sala em reunião em português e conseguir ouvir a minha interpretação. Muito obrigado. Thank you. Could I ask our Cantonese interpreter to introduce themselves? Hi, everybody. My name is Terry. I'll be your Cantonese interpreter for this meeting tonight. 大家好，我係 Terry， 我係你哋嘅廣東話翻譯。咁一陣咧，你會睇個屏幕下邊見到一個地球儀嘅圖標啦。你點落去咧之後咧，再揀 Chinese 就可以聽到廣東話嘅頻道啦。咁如果你係用手機或者 iPad 上嚟嘅話咧，你可以點下屏幕下邊嘅3個點，再揀呢個語言翻譯嘅功能，亦都可以入到Chinese 即係廣東話嘅頻道。好，我哋一陣見。Thank you. Thank you. Could I have our Haitian Creole interpreter introduce themselves, please? Hi everyone, my name is Esther and I am the Haitian Creole interpreter. Bonsoir tout le monde, moi c'est Esther et c'est moi-même qui interprète créole haïtien et que si que nous besoin d'interprétation en créole haïtien, nous capables aller dans le contrôle là en bas écran et puis nous capables cliquer sur interprétation. Après nous finissons faire ça, nous finissons cliquer sur langue nous t'arrêt maintenant qu'on y a nous capables d'avoir accès dans réunion en créole haïtien. Merci. Thank you. Can I have our Spanish interpreter introduce themselves, please? Hi, good evening. My name is Emily Getchell, and I will be the Spanish interpreter this evening. Buenas noches a todo el mundo. Mi nombre es Emily Getchell. Estoy aquí para proporcionar servicios de interpretación. En un momentico se va a encender la función, así puede simplemente ubicarse al fondo de su ventana de Zoom y ahí hacer clic en el icono del globo para acceder interpretación. Si se está conectando con móvil, empuje los 3 puntitos, de ahí escoge Interpretation, pues español o Spanish, pues Done o Listo, y ya está en el canal. Si tiene dificultad, por favor, comunícase con nosotros en el chat. Thank you. And could I have our Nepali interpreter introduce themselves, please? Good evening, everyone. My name is Vishnu. I will be a Nepali interpreter for tonight. नमस्ते हजुर सबैजनालाई म चाहिँ तपाईहरुको नेपाली दोभाषी हुनेछु मेरो नाम विष्णु तपाई कम्प्युटर चलाउँदै हुनुहुन्छ भने कम्प्युटर स्क्रिनको तल बारमा गएर त्यो पृथ्वीको गोलो नक्सालाई थिच्नु होला अनि त्यसपछि यदि तपाई फोनमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो मोर लेखेको ठाउँमा 3वटा थोप्लो छ त्यो 3वटा थोप्लो ठाडो थोप्लो छ त्यसमा थिच्नु होला अनि त्यसपछि इन्टरप्रिटेसन भन्ने शब्द आउँछ त्यसलाई छान्नुहोस् अनि तपाईले सुन्न चाहेको भाषा रोज्नु होला त्यो नेपाली हुन्छ त्यसपछि यो मिटिङ हजुरले नेपालीमा सुन्न सक्नुहुन्छ हस् नमस्ते Thank you. So we'll turn the interpretation function on. For those folks should be able to now select their language. If you're on a phone, you may have to hit the 3 dots for more to be able to join interpretation. And I want to thank all of our interpreters. It's National Interpreter Appreciation Day. So thank you all for being with us this evening. We really appreciate your being. Obrigado a todos. Gostaria de lembrar a todos falar vagarosamente para os intérpretes. Tem um grupo
de palestrantes maravilhosos hoje à noite e temos sorte de ter feito parcerias com centros de trabalhadores e gostaríamos de agradecer. Temos sorte de ter o senhor Win, chefe do empoderamento dos trabalhadores, da prefeita Michelle Wood. Estamos celebrando os intérpretes pelo Dia dos Intérpretes. Obrigado a todos por estarem aqui hoje. O Gabinete de Empoderamento dos Trabalhadores engloba todos os trabalhadores, todos os setores de Boston. Nossas metas é estabelecer metas para os trabalhadores, o regulamento e a supervisão das condições de trabalho e saúde, e expandir as oportunidades econômicas através de trabalhos de qualidades, cursos de aperfeiçoamento, etc. Todas as leis de Massachusetts em relação ao trabalho se aplicam a todos os trabalhadores, independente de situação migratória. Recentemente, foram detectados diversos casos de exploração de funcionários imigrantes e a resposta foi: temos organizado esse evento para explicar como os trabalhadores podem exercer seus direitos. Nos próximos 90 minutos, vocês vão ouvir de peritos, vão ter a oportunidade de fazer todas as perguntas e vão descobrir como conseguir apoio para as dificuldades que encontram no trabalho. Eu gostaria de agradecer aos parceiros do Centro de Trabalho de Brasileiros e o Mass Cause Working Center. Gostaria de agradecer a essas organizações. Nós sabemos que vocês estão na linha de frente e obrigado por estar aqui hoje e pelo trabalho que vocês fazem para apoiar os trabalhadores de Boston. Gostaria de agradecer aos trabalhadores do Departamento Geral da Prefeitura e a OSHA também. Nós agradecemos a sua parceria. Gostaria de agradecer nossos parceiros no Departamento de Avanço dos Trabalhadores. Gostaria de agradecer pelo seu conhecimento. Gostaria de agradecer a nossa equipe, a senhora Rogan, que é a chefe do setor de empoderamento, a Monique, a Sean, formar essa tremenda equipe para reunir esse tremendo recurso para todos vocês. Estamos ansiosos em fazer essa parceria com vocês e conseguimos alcançar todos os trabalhadores. Se você tem ideias ou pensamentos bons de como melhorar como expandir mais e como melhorar a nossa oferta de recursos, por favor, sinta-se à vontade de entrar em contato conosco. Obrigado, Trin. Como a Trin mencionou, temos o fortúnio de fazer parceria de centros trabalhadores da cidade de Boston. Eu gostaria de dar um minuto a cada um deles para se apresentarem e revelar o trabalho que fazem. A representante do Centro de Trabalho dos Brasileiros vai explicar o serviço que ela pode oferecer. Eu sou a coordenadora do Brazilian Worker Center desde 1995. O Brazilian Worker Center tem incapacitado os trabalhadores imigrantes especialmente, de aprender a respeito de direitos de trabalhadores, de imigração e equidade no trabalho. Além disso, temos alguns programas dedicados a vocês, a eles, para como se tornarem líderes também. Além disso, o Brazilian Worker Center teve um papel crucial na implementação da nova lei, que permitiu milhares de pessoas em Massachusetts que possam dirigir, independente da condição migratória. Sinta-se à vontade para usar o chats através da rede social para aprender mais sobre os programas que oferecemos. Muito obrigado. Obrigado, Lorraine. Eu gostaria de apresentar Francisca Sepúlveda, do Centro de Trabalho de Imigrantes de Massachusetts. Olá a todos, feliz de estar aqui. A mascote é uma colisão que reúne trabalhadores para que se possam buscar
uma comunidade mais justa, temos programas diferentes, temos programas de jovens para adolescentes, temos os centros de trabalhadores de imigrantes, temos a educação em relação a sindicatos e organização, oferecemos serviços de apoio para trabalhadores que têm perdido suas vidas no trabalho. Nós também estamos oferecendo treinamento e assistência técnica para trabalhadores que necessitam desse tipo de apoio. Então, por favor, procurem a nossa organização nas redes sociais, o website aí está. Se você tiver algum problema no trabalho, por favor, ligue para esse telefone 617-505-8940, podemos ajudá-lo e oferecer assistência. Então, muito obrigado. No próximo, a senhora Chen, da Chinese Progressive Association, Associação Progressiva Chinesa. Obrigado, Jorien Chen. A senhora, eu sou a Karen Chen, eu sou diretora executiva da Chinese Progressive Association, é uma coalizão que engloba vários temas. O Work Center foi fundado, é um dos nossos programas, e que foi fundado por trabalhadores chineses que naquela época pensavam que era importante ter um lugar onde os trabalhadores poderiam se conhecer, descobrir mais, saber mais sobre direitos no trabalho e tomarem ações coletivas. Esse suporte, nós damos muito valor ao apoio mútuo entre os trabalhadores, não só trabalhadores chineses, mas de qualquer outra nacionalidade. E nós apoiamos a solidariedade entre os trabalhadores e nós esperamos ansiosamente poder nos solidarizar a todos vocês. Em último, mas ainda assim mesmo importante, a senhora Ana do Matari Women Work Center, Centro de Trabalhadoras Mulheres, Mata Hari. Somos uma organização que advoga para os direitos de trabalho para as trabalhadoras de restaurantes. Ajudamos a nossa comunidade imigrante com campanha para acabar com o abuso salarial e de trabalho, sabendo a história social da nossa comunidade, família, membros e amigos, podemos realizar em comum e assim oferecer um impacto positivo na nossa comunidade. Como trabalho organizativo, aprendemos a importância de falar nos idiomas e temos agora acesso a mais trabalhadores imigrantes através de justiça linguística para que possam aprender mais na sua própria língua. Se querem saber mais a respeito do nosso trabalho, acesse ao nosso website matahari.org e nossas plataformas, por favor, visite-as, Facebook, Instagram e Twitter. Vamos também colocar nosso telefone e endereços impostos no chat. Por favor, anotem essa informação. Muito obrigado. Obrigado a todos os centros de trabalhadores que fizeram parceria conosco nessa noite para alcançarmos os trabalhadores. Realmente agradecemos. Gostaria de apresentar agora a Monique Lin, que é a diretora executiva do Departamento de Avanços de Imigrantes do gabinete da prefeita, senhora Monique. Boa noite a todos. Aprendi muito a respeito da liderança, ouvindo a respeito da organização Mata Hari, aprendi das suas dificuldades e o que é feito com esse fim. Eu gostaria de apresentar o Gabinete de Avanço dos Imigrantes da Prefeitura. Estamos aqui para dar apoio para a comunidade imigrante e que queiram suceder em Boston. Existem
200 mil imigrantes na cidade de Boston, as pessoas não sabem disso, é quase 1/3 da população. Nós asseguramos que o bem-estar dos imigrantes aqui, trabalhamos com os departamentos da prefeituras, com os negócios e associações para oferecer esse apoio. Nossa administração toda apoia a comunidade imigrante, nós estamos que eles exerçam os seus direitos como trabalhadores. Eu gostaria de reiterar, porque muitas vezes muitas pessoas pensam que o governo não dá apoio às pessoas que são indocumentadas. Isso é verdade nessa administração. Independente da sua condição migratória, nós gostaríamos de oferecer apoio a você para que você possa acessar os direitos e, por favor, saiba que estamos aqui para você. Através dos anos, eu trabalhei com diversos trabalhadores que demonstraram as suas dificuldades e muitas vezes eu encorajados a aprender que eles não são os únicos. Muitas vezes, uma pessoa que está sendo explorada, a pessoa pensa que está envergonhada. Por favor, saiba que quando eu era jovem, eu fui explorada e eu aprendi ao passar dos anos e com outras pessoas na comunidade e outras organizações que eu não era a única nessa situação. E eu gosto agora que isso seja um caminho para que você possa se conectar com as organizações, outras pessoas e todo o suporte que a cidade pode oferecer, para que você conheça os seus direitos. É por isso que estou aqui hoje. Muito obrigado, Monique. Obrigado ao Gabinete de Avanço dos Imigrantes da cidade de Boston. Estamos felizes de aprender de vocês, com todos vocês. Temos agora uma palestrante que vai dar uma apresentação rápida sobre os direitos de imigrantes trabalhadores e depois teremos tempo para perguntas e respostas. Você pode ver na parte inferior da sua tela, onde tem ali o Q e A, que é perguntas e respostas. Possa colocar as suas perguntas ali. Nós vamos responder a todas as perguntas no final da apresentação. Senhor Richardson está aqui conosco, do Greater Boston Legal Services. Passamos para você a palavra. Boa noite a todos. Meu nome é Audrey Richardson. Eu faço parte do Greater Boston Legal Service, na unidade de jurídica. Nós oferecemos representação jurídica de graça a pessoas de baixa renda na minha unidade, em causas de direitos do trabalho, especialmente com as preocupações, oportunidades para os imigrantes, especialmente os que estão indocumentados. Como alguns de vocês já sabem, muito da inspiração, infelizmente, para esse webinar veio do caso do Fashion Spitz aqui, chamou muita atenção, onde houve um exemplo extremo da onde um empregador usava ameaças de deportação e violência contra imigrantes indocumentados para que trabalhassem para ele em condições ilegais, sem pagá-los apropriadamente, como é exigido pela lei. Esse caso não mostrou que tipo de apoio, como as organizações como a minha, como os centros de trabalhos, e o tipo de suporte que está disponível, e o tipo de oportunidades e benefícios que também possam estar disponíveis para os trabalhadores que se expressam e expressam e relatam esses tipos de casos. Aqui temos na tela, como já foi dito, quase todos os direitos do ambiente de trabalho nas leis de Massachusetts e dos Estados Unidos se aplica a todos os trabalhadores, independente da condição migratória. Existem diversos tipos de direitos a ser pago em dia, o pagamento de horas extras, não ser tratado diferentemente por causa da sua raça, nacionalidade, a sua cor, o seu sexo, religião, a sua incapacidade, orientação sexual.
A pessoa não pode ser assediada sexualmente no trabalho. Você tem o direito de se reunir com outros trabalhadores, se organizar e pedir melhores condições de trabalho e salário. Trabalhar com segurança e com saúde, num ambiente saudável. E se marcar, ter como iniciar um processo para compensação. Recentemente, alguns novos direitos sob a lei de Massachusetts, a pessoa pode receber uma licença médica ou para a família paga. A pessoa pode trabalhar voluntariamente, sem ser forçada a trabalhar, sem ameaças de maltratos ou ameaça. Existem algumas restrições, como o tipo de trabalho que possa ser feito devido à segurança para os imigrantes indocumentados. Se você não tem autorização de trabalho, você não pode receber os benefícios mas os outros direitos que eu mencionei se aplicam a todos, independente da condição imigratória. É muito importante para todos, especialmente os imigrantes, especialmente os indocumentados, é que a retaliação é ilegal. O empregador não pode tomar nenhuma ação contra você, contra os seus direitos de trabalho. A retaliação inclui como ligar ou ameaçar ligar para a imigração, para a polícia, ameaçar gravar o trabalhador, ameaçar de qualquer tipo de maltrato físico contra ele ou contra a sua família, e não ter seus salários reduzidos, horas reduzidas por terem exercido os seus direitos. Os trabalhadores, ela dá apoio à investigação dos trabalhos, talvez possam receber proteção da imigração. Existe um novo programa do Departamento de Segurança Nacional que atrasa a ação e oferece ofereção de trabalho para pessoas que estão envolvidas em investigações federais. Existe também o Visa UT, que são para vítimas de tráfico de trabalho, e o Visa U também está disponível para as pessoas que relatam esses casos ou que dão apoio a investigações do governo. As pessoas estão aqui para ajudar. Os centros de trabalhos que estão patrocinando esse evento, temos honra de poder colaborar com eles, temos a honra de colaborar com as agências do governo, como o Departamento de Trabalho, a minha organização e a outras organizações que oferecem assistência jurídica de graça. Os recursos estão disponíveis e os direitos também existem independentemente da sua condição imigratória. Obrigado, Audrey. Em seguida, temos a Cindy Molina, que é uma investigadora do escritório da Procuradora-Geral em relação na divisão de trabalho justo. A minha apresentação vai ser muito rápida. Aqui o próximo, vou apresentar o que nós fazemos na nossa agência. Nós advogamos e protegemos todos os residentes de Massachusetts, independente da sua condição imigratória. Nós fazemos diversas coisas: proteção de consumidores, combatem fraude e corrupção, investigam e processam o processamento de crimes. Como fazemos isso? Nós fazemos investigações, é o que eu faço. Tem a aplicação da lei. Se vocês querem saber aonde somos localizados, em diversos lugares de Massachusetts, Boston, Newbury, Springfield, Worcester, vocês podem vir em pessoa, vocês podem falar em pessoa com um dos investigadores, vocês podem visitar a qualquer uma dessas agências que estarão felizes em ajudá-lo em pessoa. Aqui temos, nós não oferecemos a representação jurídica, nós estamos aqui para advogar sobre os direitos. Vocês podem ligar, abrir registrar reclamações.
Nós não podemos dizer o que vocês têm que fazer, mas podemos advogar, defender os seus direitos. Alguma informação aqui sobre o salário mínimo. Ele foi elevado a $15 a hora para todos os trabalhadores, à exceção para os trabalhos agricultores. Os pôsteres mostrando salário mínimo são exigidos de estar expostos em ambientes de trabalho, em todos os ambientes de trabalho. Há algumas exceções para o salário mínimo, como os trabalhadores da área de restaurante e de serviço. O mínimo é de 6,75 por hora, mas é importante que o salário mínimo de $15 a hora ainda assim se aplica. A sua gorjeta mais o seu pagamento deve somados dar no mínimo $15 por hora. Então, é muito importante você anotar, monitorar as suas horas para fazer a matemática e ter certeza que está ganhando no mínimo $15 por hora. Se isso não estiver ocorrendo, o seu empregador tem que cobrir a diferença. Então, é muito importante. Os gerentes não podem participar de divisão de gorjetas. A gorjeta são para os funcionários que participam de atendimento ao cliente. Gerentes, donos não devem participar da divisão das gorjetas. Então, sempre verifique os seus contra-cheques e assegure-se que estão recebendo os $15 por hora, no mínimo. Hora extra, muitos de vocês sabem que vocês têm que receber uma vez e meia só o salário por hora, por cada hora acima de 40 horas por semana, para aqueles que estejam recebendo. Se você estiver trabalhando mais de 40 horas por semana, qualquer hora acima de 40 deve ser pago a hora como hora extra. Há algumas exceções, mas existem leis federais que cobrem também a hora extra. Se tiver alguma dúvida sobre a hora extra, vocês podem, por favor, entrar em contato conosco e nós podemos dar respostas, oferecer recursos aonde possa conseguir as respostas. O tempo de transporte ao trabalho. Se você faz viagens durante o seu turno de trabalho, elas devem ser pagas. A viagem de casa ao trabalho não é paga, mas qualquer custo que você tenha que cobrir durante os horários de trabalho devem ser reembolsados a você. Você deve ser pago por eles. Em último lugar, o hora do almoço também é muito importante. Você tem direito a 30 minutos depois de 6 horas de trabalho. Você tem que ter a liberdade de sair do ambiente de trabalho, tem o direito de fazer o que você quiser durante os 30 minutos. Você pode voluntariamente abrir mão da hora do almoço, aí você deve ser pago pelo tempo trabalhado. Obrigado, Cindy. Agradecemos a sua apresentação e informação. Eu gostaria de informar as pessoas que nós vamos postar as gravações e os slides, então vocês vão poder obter as informações e telefones depois do webinar. Nós, em seguida, temos o Scott Lever, do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. O senhor Scott, passamos a palavra para você. Obrigado. Eu sou Scott Miller, eu trabalho para o Departamento de Trabalho, do Ministério do Trabalho. Nós somos os advogados do Ministério do Trabalho dos Estados Unidos. Hoje eu vou focar na lei de trabalho padronizado, que é a lei federal primária que protege os salários dos trabalhadores. Existem duas entidades no Ministério do Trabalho que estão envolvidas na aplicação dessa lei. Uma dessas é a divisão de trabalho de horas e pagamentos. Essa é a divisão que investiga as violações do FLSA
e que tenta resolver dificuldades que temos com os empregadores. Se isso não ocorrer, podemos envolver o escritório acima de nós, que pode entrar com processos em relação à violação do FLSA. Todos já disseram, e eu vou dizer novamente, a FLSA protege os trabalhadores independente da condição imigratória. É irrelevante a condição imigratória da pessoa para a proteção da FLSA. A divisão de horas e salários não não investiga as condições imigratórias dos trabalhadores, porque não é relevante para determinar se o trabalhador tem direito à proteção do FLSA. Aqui destaco aqui algumas proteções oferecidas pela FLSA. Na lei federal, o salário mínimo é 7,25 por hora. A hora extra como a CMC, é uma vez e meia ao salário regular para todas as horas trabalhadas acima de 40 horas por semana. Nós frequentemente processamos e conseguimos compensações de empregadores que negam o salário mínimo e a hora extra, que inclui, dependendo das circunstâncias. Também gostaria de existe alguma proteção para o trabalho infantil. Os empregadores devem manter registros dos trabalhadores, horas e salários. Há uma proteção contra a retaliação. Eu gostaria de falar um pouco a respeito desse ponto. Nosso departamento tem estado muito ativo nos últimos anos no processamento de casos de trabalhadores que receberam retaliação, foram alvos de retaliação. O não pagamento de salário foi investigado, ou a ameaça vindo de empregadores, ameaçando chamar a imigração ou a polícia, ou tomarem outras ações, pedindo a trabalhadores para mentir para o Ministério do Trabalho. Tudo isso é ilegal e constitui retaliação. Temos algumas boas ferramentas contra isso. Quando era a propriedade, nós fazemos a intervenção imediata e conseguimos um mandado judicial, uma ordem judicial que diz que o empregador não pode mais retaliar. Também, quando o processo chega até o final, potencialmente, podemos recuperar uma quantidade monetária também para o trabalhador que foi ferido pelo empregador. Rapidamente, os recursos disponíveis, nós certificamos os vistos o T, nós temos esse recurso. Vocês podem vir até nós para receber a certificação. Pessoas que foram vítimas podem ser incluídas na solicitação de um visto U ou T. E o último ponto, as cartas de interesse do Ministério do Trabalho. Eu gostaria de dizer, de enaltecer, que o Ministério do Trabalho vai considerar solicitações de trabalhadores para apoiar pedidos para o Departamento de Segurança Nacional para a suspensão do processo imigratório, que fica a critério do departamento. O trabalhador pode ir ao Departamento de Segurança Nacional, nós podemos dizer o tipo de suspensão do processamento feito pelo Departamento de Segurança Nacional. E aqui temos a informação para contato, se tiverem perguntas adicionais. Obrigado. Se vocês tiverem perguntas, podem
incluí-las no QIA ali embaixo, perguntas e respostas, e depois vamos respondê-las ao final. Também temos a sorte de termos conosco nessa noite do Departamento de Segurança do Trabalho, Sr. Hogan, que é o nosso, que também é diretor. Jim, eu acho que você é primeiro. Obrigado, Judy. Primeiro, desculpe não ter os slides tão elegantes que os outros tinham. Eu gostaria de reconhecer que o Departamento do Ministério do Trabalho e Segurança do Trabalho, temos 3 escritórios em Massachusetts, em Boston, em Springfield, que cobre toda a área de Boston e o condado de Suffolk. Ali há o telefone, se vocês quiserem entrar em contato com a OSHA, vocês podem entrar em contato 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem sido uma benção no último ano. Eu pude contratar um número de pessoas que, entre elas, consegui contratar alguém que fale português do Brasil, diversos outros que falam espanhol, oficiais do departamento. Se você quiser ligar e fazer uma reclamação, se há algum perigo que você gostaria de relatar e você fala português ou espanhol, vocês podem ligar. Todos os funcionários, independente da condição migratória, têm direito a um ambiente seguro de trabalho. Eu não ligo a respeito da condição migratória. Nós só queremos assegurar que os trabalhadores tenham entendimento dos seus direitos que são simples. O trabalhador tem o direito de falar em privado com o oficial da OSHA. Você tem o direito de relatar uma lesão, você tem o direito de entender ao regulamento. Se você acessar osha.gov, você pode ali encontrar diversas maneiras de registrar uma reclamação. Você pode encontrar os números, 4 números diferentes para cada escritório de cada área, que os trabalhadores se mudam, eles cruzam fronteiras de estados. Se algo aconteça e um trabalhador esteja em Hampshire, vocês podem acessar, por exemplo, a osha.gov, encontrar uma maneira de entrar em contato com o escritório local e registrar a reclamação. É muito importante que os trabalhadores entendam que eles têm o direito de usar luvas protetivas, óculos de proteção, proteção auditivas, são itens básicos que estão na base do que nós fazemos. É importante saber que os trabalhadores, diante da lei, diz que os empregadores não podem retaliar contra reclamações que têm a ver com a saúde, a salubridade do ambiente, ou menos se as pessoas retaliam com redução de horas, de pagamentos, ou são até despedidos. Se alguém quiser fazer uma denúncia, você pode acessar o osha.gov, você pode ligar para os escritórios locais e registrar a sua reclamação. Nos últimos anos, a OSHA se deparou com um empregador que tinha trabalhado com as autoridades e assim um funcionário foi preso fora da sua loja, onde ele queria receber um dinheiro devido a algum tipo de seguro. O funcionário foi preso e eventualmente a OSHA iniciou um caso que terminou no Tribunal Federal, onde o Ministério do Trabalho teve sucesso, e eu acredito que o acordo final foi de $660 mil que foi pago ao funcionário. Foi um caso terrível que envolveu um incidente na construção, mas se vocês quiserem entrar em contato, por favor, entre em contato a qualquer momento, e nós estamos ansiosos em poder ajudá-los. Gostaria de agora apresentar o administrador regional
É muito bom ter o Sr. Gillan conosco. Eu tenho muita alegria de estar aqui, de falar algo relativamente novo junto à OSHA. O Audrey e o Scott mencionaram a respeito dos vistos U e T. Tipicamente, em 2011, nós tivemos o direito de dar a certificação do visto U e T. Desde o dia 30 de maio, nós também nos tornamos uma agência certificadora. Nós podemos certificar um trabalhador que está solicitando um visto U ou T. Nós não tomamos a decisão, mas somos uma pequena parte do processo. Se você gostaria de pedir a certificação a um endereço e-mail que eu acho que posso colocar no chat, que é osha.otv, V de Vitor, /certification.dol.gov. Os pedidos serão direcionados às pessoas apropriadas na área onde você estiver. Se você deseja mais informação, ela está disponível no whistleblowers.gov, que é uma website da OSHA que ajuda a processar as certificações. Então, muito alegre que a OSHA faça parte desse processo para assegurar que os ambientes de trabalho estejam seguros para todos e que haja um caminho à cidadania para pessoas que foram vítimas de crime no ambiente de trabalho. Obrigado, Júlio. Obrigado, Galen. Eu coloquei o link nos chats. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer aos nossos palestrantes por ter definido justamente quais são os seus direitos no ambiente de trabalho, seus direitos de ser pago pelas horas que vocês trabalham, de ter um ambiente de trabalho seguro, de não receberem retaliação se vocês se levantarem e defenderem os seus direitos. Tiveram diversas perguntas que foram enviadas. Eu vou começar a fazer as perguntas e, por favor, sinta-se à vontade de usar ali embaixo o Q e A, que era para perguntas e respostas, na parte inferior da tela. Se você tiver alguma dificuldade para usar essa função, nos avise, mas eu acho que está funcionando bem. A primeira pergunta é: um contratista independente pode trabalhar por mais de 5 anos na mesma companhia? Um dos nossos palestrantes pode responder? Isso é legal para uma pessoa que é um contratista independente trabalhar por mais de 5 anos para a mesma companhia? Eu vou tentar responder essa pergunta. Eu acho a resposta padrão do Ministério do Trabalho é: depende. Nós sempre perguntamos se eu descubro que alguém que fala que eu trabalho ali por mais de 5 anos e ele fala que é uma pessoa independente, contratista independente, eu vou perguntar quem fornece o material, quem fornece as ferramentas. Há uma oportunidade de lucro ou perda, eu vou perguntar quem determina as horas. O empregador diz que você tem que estar das 7 até as 3h30. Eu perguntaria, fazia perguntas para determinar se aquela pessoa realmente é uma pessoa contratista independente ou é o que vemos muito, os empregadores no final do ano colocam os trabalhadores em um 1099 como contratista independente, quando na verdade elas são funcionários. E a pessoa que é uma contratista independente acha que é um funcionário, quem é a pessoa para entrar em contato nesse caso, para receber apoio para essa situação? Esse seria o Ministério do Trabalho, o Procurador do Estado. Depende se é um problema a ver com o pagamento, com o salário ou com a segurança. Existem leis diferentes que já mencionamos, que tem
aplicações diferentes. Se a pessoa é um funcionário, ela é protegida por um estatuto determinado versus um contratista independente. A diferença essencial é que um funcionário tem uma relação de trabalho e é dependente economicamente do empregador. É mais complicado do que isso e o estatuto varia de estatuto para estatuto, mas não determina quanto mais tempo a pessoa trabalha para um empregador, mais se percebe que seja um relacionamento de empresa e trabalhador. Então, vocês podem entrar em contato com a OSHA ou com a divisão de pagamentos e horas do Ministério do Trabalho. Se uma pessoa trabalha para uma empresa por outra pessoa por 5 anos, é uma contratista independente, não trabalha para mais ninguém, essa parece mais uma relação de funcionário e empresa, mas existem muitos outros fatores que entram nessa equação. Gostaria de mencionar também que, diante da lei de Massachusetts, que tem um padrão mais elevado do que a lei federal, se você estiver trabalhando no tipo de negócio normal que a empresa está envolvida, você deve ser considerado, classificado como funcionário e não um contratista independente. Então, o contratista na lei de Massachusetts é para um tipo diferente de trabalho. Vamos dizer, você é uma empresa de limpeza, você limpa restaurante, esse trabalho pode ser feito por um contratista, mas se você é um pintor que trabalha para uma empresa de pintura, você não pode ser um contratista, você tem que ser um funcionário diante a lei de Massachusetts. A lei de Massachusetts também podem entrar em contato com o escritório da Procuradora-Geral, se você acha que não deve ser tratado como uma contratista independente, então você tem os mesmos direitos de intervalo para almoço, hora extra, sendo contratista ou não. Eu sou uma funcionária isenta de salário. Eu trabalho 140 horas. Eu pedi as horas extras do empregador e ele se recusou. Isso é legal. Eu acho que é uma diferença aqui entre a lei federal e a estadual, talvez nessa situação. Na lei federal, em primeiro lugar, gostaria de advertir que se uma pessoa não tem isenção de salário para ostra extra, existem cenários diferentes, mas dependendo da isenção que seja considerada, geralmente há um salário. Aqui é importante que exista um salário garantido a mais de $684 por semana. Existe um segundo aspecto, que é o aspecto do dever de trabalho. As pessoas pensam que são isentas só porque recebem um salário, mas, por exemplo, há uns gerentes que talvez não preenchem as exigências de um gerente para receber isenção. Na lei federal, se uma pessoa é isenta, não há limite no número de horas que a pessoa possa trabalhar. A lei federal não limita o número de horas, só diz se você não for isento, você tem que ser pago 1,5 vezes por qualquer hora acima das 40 horas. Cindy, você gostaria de acrescentar alguma coisa da lei estadual? Existem diversas exceções que se aplicam ao que diz a respeito de o quanto um funcionário pode ganhar de hora extra ou não. E depende na indústria que a pessoa trabalha e no tipo de trabalho que a pessoa esteja fazendo. Talvez você esteja isento de receber a hora extra, mas depende muito do tipo de
eu preciso de mais informação a respeito do tipo de trabalho específico que a pessoa esteja fazendo para fazer essa determinação. Próxima pergunta. Eu forneci serviço a uma companhia e depois abri uma reclamação junto ao Ministério de Trabalho. Eles estão me defamando, me ameaçando. Como eu consigo proteção se a reclamação foi registrada conosco, ela pode ser registrada novamente como retaliação dessa vez, e a investigação será feita a respeito da retaliação. Os funcionários podem falar conosco a respeito dessa situação. Se a reclamação for feita conosco, nós imediatamente iremos iniciar uma investigação sobre qualquer retaliação que tenha sido feita. Obrigado. Na próxima pergunta, alguém que esteja começando uma empresa pode solicitar compensação de desemprego se não estiverem recebendo salário. Eu não, é bem específico, eu não sei se posso responder. Se você, é verdade, se você se é seu negócio, se você é o dono do negócio, você não vai conseguir benefícios de desemprego. Eu não acho que, mas eu tenho que procurar mais informações para poder responder isso melhor. Depende das circunstâncias. Corrija-me se eu estiver errado, mas o Boston Legal Services tem recursos que possam ajudar para as pessoas que têm perguntas sobre desemprego. Sim, nós ajudamos com benefícios de desemprego, com questões a respeito disso, dependendo se a pessoa se enquadra para receber o serviço, afeta a nossa decisão de aceitar o caso, mas definitivamente são temas com os quais podemos ajudar. Se alguém tiver alguma dificuldade com o chat ou com a função de perguntas e respostas, eu vou abrir agora o chat para todos. Se você não está conseguindo usar a função de perguntas e respostas, mas tem perguntas a fazer, coloque no chat que nós vamos estar de olho no chat por um minuto antes de encerrarmos. Eu não estou vendo nenhuma outra pergunta sendo apresentada. E para as pessoas que estejam ajudando com as perguntas no Facebook, por exemplo, parece que respondemos todas as nossas perguntas. Parece que há uma pergunta no QIA a respeito do visto H1B. Foi uma pergunta específica, deixa eu ver. Sim, eu tenho um visto H1B e a minha esposa H4B, ela tem um bacharel em informática. É uma pergunta muito específica. Eu não sei se um dos nossos palestrantes possa responder essa pergunta. É uma pergunta a respeito de conversão de visto H1B e H4B. Eu vejo aqui a outra pergunta no chat. Ele diz: eu trabalho numa loja onde eles fazem transferências em dinheiro. Eu cometi um erro, mandei dinheiro para o México porque foi uma vítima de fraude. Eu estou tentando receber o dinheiro de volta. Eu pago ela em dinheiro, ela não me dá recibos. Eu não sei se alguém possa responder essa pergunta. Eu não sei se essa é uma... Para nós, isso cai
um tema de dedução, um tipo de dedução que não é legal. Eu encorajo que registre uma reclamação junto ao Ministério do Trabalho de Massachusetts, ao Procurador-Geral de Massachusetts, perdão, e nós vamos ajudá-los nesse caso, se for registrado conosco. Também ouvimos da Courtney que no gabinete de avanço imigrante da prefeitura irá agendaria também uma consulta com essa pessoa. Eu não visualizo nenhuma pergunta adicional nesse momento. Parece que há uma na função ali de perguntas e respostas. Assim, parece que é uma empregada doméstica, uma trabalhadora doméstica, sobre as leis dos trabalhadores domésticos, como uma pessoa deve ser paga se ela trabalha 24 horas por dia. Existem relações diferentes de trabalho doméstico. Vocês têm o mesmo direito de qualquer outro trabalhador, hora extra, hora de almoço, etc. Você deve consultar o seu empregador a respeito das horas onde você esteja descansando. Se você estiver trabalhando mais de 60 horas por semana, isso tudo tem que estar especialmente caracterizado por escrito. Se você tem pergunta de como a sua hora de trabalho deve ser calculada, por favor, ligue para o nosso número, porque isso vai depender de quando os horários que você esteja trabalhando e quais tipos de responsabilidade que você tem. É um pouco específico e complicado. Precisaríamos de mais informação para saber em que momento você pode descansar e quais seriam o direito de descanso no trabalho e os seus direitos em geral nessa situação. Por favor, entre em contato conosco. Não vejo nenhuma outra pergunta no momento. Gostaria de agradecer a todos novamente, aos palestrantes que ofereceram informações maravilhosas, as pessoas que ainda tenham pergunta após o encerramento, por favor, entre em contato com o nosso escritório. Por favor, entre em contato conosco lá no workers.gov. Essas sessões foram gravadas em cada uma das suas respectivas línguas. Gostaria de agradecer aos intérpretes por estar conosco no dia de apreciação dos intérpretes. Todas essas que ajudaram que todas essas apresentações pudessem ser entendidas por todas as pessoas. Gostaria de agradecer a nossa parceria com a MOIA, com os Centros de Trabalhadores. Nós vamos disponibilizar os slides e as gravações das apresentações no nosso website. Nós também vamos fazer o acompanhamento das pessoas que se registraram, sobre as informações de como entrar em contato das pessoas aqui que aqui se apresentaram e para que essas pessoas possam conseguir o apoio que estejam procurando. Obrigado a todos e que vocês passem uma noite maravilhosa.